Está começando Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. De acordo com o TST, e-mails que provam simulação de ação entre as partes são insuficientes para rescindir acordo homologado. Indústria Votorantim é condenada por anotação indevida em carteira de trabalho de empregado. Itaipu não vai indenizar a empregada excluída de promoção por aderir a programa permanente de demissão voluntária. No quadro Quero Post, saiba se as gorjetas recebidas pelo trabalhador podem influenciar em cargos previdenciários e FGTS. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Veja na reportagem. Um petroleiro da Petrobras entrou com ação pedindo o pagamento referente a períodos em que, segundo ele, não pôde usufruir de repousos remunerados. O empregado afirmou que cumpria turnos de trabalho de 14 dias de serviço para 21 de repouso. O petroleiro alegou que diversas vezes a Petrobras determinou que ele trabalhasse durante as folgas, realizando embarques, trabalhos administrativos, cursos e viagens. Afirmou ainda que a empresa praticava um sistema de compensação de jornada ilegal. Por isso, pediu que o trabalho realizado em dias de descanso fosse pago como repouso remunerado suprimido, acrescido de 100%, como previsto em cláusulas de acordos coletivos. Em defesa, a Petrobras alegou que para quem trabalha na condição de embarcado, não é possível o embarque, desembarque ou o retorno à residência em dias certos, nos domingos e feriados. A empresa declarou ainda que não se tem notícia de que o profissional tenha recebido menos folgas do que deveria ter recebido ou usufruído, e acrescentou que os empregados, sobretudo os que trabalham embarcados, recebem verbas e benefícios decorrentes exatamente das condições especiais de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, aceitou o pedido do empregado, mudando a sentença de primeiro grau que havia negado o pagamento. Para o TRT, a empregadora descumpriu o regime de 14 dias de trabalho por 21 de repouso. A Petrobras, no entanto, entrou com recurso e o caso foi para a 8ª turma do TST, que restabeleceu a sentença de primeiro grau. O empregado, então, entrou com um novo recurso e o processo chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. Para o empregado, a turma contrariou a súmula 85 do TST, que diz: o mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando acertada por meio de acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada à jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Para o petroleiro, caso não fosse reconhecida a compensação da jornada, a empresa deveria, ao menos, pagar o adicional de horas extras. O relator do caso na SDI1, ministro Augusto César Leite de Carvalho, negou o pedido do empregado. Para o ministro, não foi possível reconhecer que, de fato, foi pactuada a escala de 14 por 21. O ministro entendeu ainda que a negociação coletiva contemplou apenas a relação de trabalho e folga, com 1,5 dia de descanso para cada dia de embarque, conforme estabelece a Lei 5.811 de 1972. A norma coletiva estabelece um regime de folgas em que, em atendimento à Lei 5.811, haveria 1,5 dia de folga para cada dia de trabalho. O que acontecia aqui é que a cada final, de período embarcado, a empresa fazia um encontro de contas para saber quantos dias de folga seriam devidos ainda em função dos dias embarcados e estabelecia o que parece ser uma espécie de um banco de folgas. Essas premissas que são estabelecidas pela egrégia turma é que me parecem que incompatíveis com aquilo que está tanto na súmula 85 quanto na jurisprudência. E por essa razão é que eu não estou conhecendo
dos embarques. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Assim, o petroleiro não conseguiu o reconhecimento do pagamento de repouso remunerado. E a seção 2 de dissídios individuais entendeu que e-mails que comprovam a simulação prévia de ação entre as partes são insuficientes para rescindir acordo homologado. E quem acompanhou esse caso e traz os detalhes é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. Na reclamação trabalhista ajuizada em abril de 2011, uma assistente administrativa pedia o reconhecimento de vínculo de emprego e demais parcelas referentes ao período em que trabalhou na agência Pós-Clique, em São Paulo. Porém, antes mesmo de a audiência ocorrer, ela e a empresa informaram ao juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo que haviam chegado a um acordo amigável. Esse acordo foi homologado, mas meses depois de a sentença ter transitado em julgado, a profissional entrou com uma nova ação. Desta vez, pedindo a anulação do acordo sob a alegação de que ela teria sido coagida a aceitá-lo. De acordo com a assistente administrativa, a advogada dela teria sido indicada pelo sócio da agência com a intenção de defender apenas os interesses da empresa. Ela afirmou ainda que só depois da homologação percebeu que havia sido induzida a aceitar a quantia de R$15 mil, quando teria direito a receber em torno de R$70 mil. Acompanhe os detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo julgou a ação rescisória da assistente administrativa improcedente. No processo, o regional destacou que, para desconstruir o acordo homologado, seria necessário comprovar, de forma indiscutível e inequívoca, a existência de vício de consentimento, e que nenhuma das 3 testemunhas ouvidas confirmou essa hipótese. Ainda, segundo o TRT, a prova documental apresentada pela autora também não evidencia que ela tenha sido ludibriada ou coagida a aceitar o acordo posteriormente homologado pela Vara do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Douglas Alencar Rodrigues, afirmou não ter dúvidas de que o acordo foi negociado em momento anterior ao ajuizamento da ação, demonstrando, nas palavras do ministro, uma prática lamentável de acionamento desnecessário do Poder Judiciário, quando as partes já haviam alcançado a composição para a solução do conflito. Todavia, ainda segundo o ministro, não há prova de comprometimento da livre manifestação de vontade da profissional no que se refere aos termos do acordo em si. O relator acrescentou ainda que a assistente administrativa teve participação ativa na construção das cláusulas do acordo, com efetiva negociação das parcelas e valores ajustados. Dessa forma, para o ministro Douglas Alencar Rodrigues, sem a prova de coação ou de erro, não é possível acolher a tese da assistente administrativa de que houve coação para assinar o acordo. A decisão foi unânime entre os ministros da SDI 2, que negaram o recurso da profissional, mantendo assim os termos do acordo homologado. E fique ligado, transcendência é o tema do mês de dezembro da Biblioteca Digital do TST. Para ter acesso a uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema, acesse a página da biblioteca no site do tribunal. O endereço é tst.jus.br/biblioteca. E depois do intervalo, gorjetas recebidas pelo trabalhador podem influenciar em cargos previdenciários e FGTS? Veja no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela terceira turma.
Um leiturista da Companhia Energética do Piauí vai ser indenizado devido a acidente de trânsito sofrido durante o trabalho. Em primeiro e segundo grau, a indenização tinha sido negada. O entendimento foi de que a condenação da empresa dependeria da comprovação de culpa no acidente. O caso chegou ao TST. Para o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, não há dúvida de que a atividade de leiturista com uso de motocicleta expõe o empregado a risco acima da média. Dessa forma, o dever de indenizar não depende de comprovação da culpa do empregador. E a quarta turma condenou a Votorantim Cimentos a pagar R$ 4.000 de indenização ao empregado. A indústria registrou na carteira de trabalho dele que o profissional havia sido reintegrado por ordem judicial. A carteira de trabalho é o documento que contém as informações profissionais do empregado. São registrados dados como os locais onde a pessoa atuou e os períodos de serviço. Ela é fundamental para garantir direitos trabalhistas. O artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho define o que o empregador deve anotar na carteira de trabalho. Por exemplo, a data de admissão, remuneração e as condições especiais de trabalho se houver. O parágrafo 4º do mesmo artigo diz que é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado na carteira de trabalho e previdência social. E o parágrafo 5º expressa que o descumprimento do parágrafo 4º submete o empregador ao pagamento de multa. Uma anotação indevida na carteira de trabalho de um empregado pode parar na Justiça do Trabalho. Foi o que ocorreu com o profissional da Votorantim. A empresa anotou na carteira do empregado que ele havia sido reintegrado por ordem judicial. O profissional da Votorantim pediu indenização por dano moral. Segundo ele, o registro feito pela empresa foi negativo e poderia dificultar a procura por um novo emprego. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe, mas o regional negou o pedido do empregado por entender que a Votorantim apenas registrou os fatos. Para o TRT, a indústria não agiu de forma a prejudicar o empregado, mas o entendimento não foi o mesmo no Tribunal Superior do Trabalho. O processo foi analisado pela quarta turma. O relator, ministro Ives Gandra Martins Filho, enfatizou que a SDI1, órgão que uniformiza a jurisprudência do TST, firmou o posicionamento de que é ilícito o ato de registrar na carteira de trabalho que a reintegração do empregado foi motivada por decisão judicial. No julgamento, o relator citou diversos precedentes da SDI1 e das turmas do TST e concluiu que cabe indenização por dano moral. A quarta turma acompanhou o voto do relator. Com a decisão, a Votorantim vai ter que pagar R$ 4.000 de indenização ao empregado. A Itaipu Binacional não vai indenizar uma empregada excluída de lista de promoção por ter aderido ao programa permanente de demissão voluntária. A decisão é da quinta turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, havia mantido a sentença que condenou a Itaipu Binacional a pagar R$ 5.000 à supervisora de manutenção como indenização por danos morais. O entendimento foi de que a exclusão do nome da empregada da lista de promoção tirou a expectativa de direito gerada. Após recurso da empresa, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, afastou a tese de dano moral. Para o ministro, não havia obrigatoriedade de inclusão do nome da empregada na relação de promoção e não houve registro de que a empregada tenha enfrentado situação vexatória ou constrangimento perante colegas por não estar na lista. O relator acrescentou ainda que não ficou demonstrado excesso ou abuso por parte do empregador. Na visão do ministro, não é razoável supor que fosse concedida à empregada a oportunidade de concorrer à promoção por mérito, perto de ser dispensada, em virtude da adesão ao programa de demissão voluntária. O Giro de Notícias segue agora para a oitava turma. Um empregado comissionado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos não conseguiu o direito à estabilidade provisória acidentária. Inicialmente, o pedido dele havia sido aceito pelo TRT em Minas Gerais.
Para o TRT, entre os requisitos exigidos em lei para o reconhecimento do direito à estabilidade estão a condição de segurado, o afastamento superior a 15 dias e a percepção de auxílio-doença acidentário, sem qualquer ressalva em relação ao modo de contratação. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a relatora do caso, ministra Dora Maria da Costa, o cargo em comissão exercido pelo profissional tinha natureza precária, sendo de livre nomeação e exoneração, o que afasta o direito à estabilidade provisória ou ao pagamento de indenização substitutiva. A decisão foi unânime. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta que chegou no nosso Twitter com a hashtag Quero Post é a seguinte: gorjetas recebidas pelo trabalhador podem influenciar em cargos previdenciários e FGTS? Veja a resposta na reportagem. Hierônimo trabalha como garçom há 10 anos em Brasília. Além do salário fixo, também recebe um percentual referente às gorjetas, quantia que faz diferença no orçamento mensal. Representa assim, uma boa parte do que eu ganho e ajuda eu conseguir fechar minhas contas no final do mês. Atualmente está gerando em torno de uns 30% que eu estou ganhando de gorjeta, então é uma diferença muito grande não ter a gorjeta para mim. Ele conta que a maior parte das gorjetas que recebe não vem do contato direto com o cliente como antigamente. Agora a quantia é paga no caixa e tudo é dividido com a equipe. Diria que 98% do que eu recebo de gorjeta vem do que é pago diretamente no caixa pela taxa de serviço, né, que é opcional para o cliente. É calculada mensalmente e é dividido pelos funcionários e pelo grupo da cozinha também, com proporções diferentes, né, os funcionários do atendimento e os funcionários da cozinha. A vantagem para Hierônimo é que, no caso dele, a empresa inclui o valor das gorjetas no cálculo dos encargos trabalhistas. É contado todo mês o salário mais a gorjeta, e aí é descontado o FGTS mais imposto em cima desse montante, e no final do ano é feita uma média de todos os meses para saber quanto vai ser o pagamento de 13º com esse adicional da gorjeta e mais férias, né? Mas nem todas as empresas fazem dessa forma, principalmente porque a reforma trabalhista aprovada em 2017 deixou de fora alguns pontos referentes à regulamentação da gorjeta, como a obrigatoriedade do patrão incluir a taxa extra no contra-cheque do garçom, por exemplo. Com isso, a Justiça tem julgado casos dessa natureza com base no artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e nos acordos e convenções coletivas de trabalho. O artigo 457 da CLT diz que compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Após as recentes mudanças na legislação, essa juíza esclarece quais encargos incidem sobre as gorjetas e quais devem ser pagos pelos empregados. O artigo 457 da CLT estabelece que as gorjetas fazem parte da remuneração do empregado. Ela, fazendo parte da remuneração, incide em encargos sociais e encargos previdenciários. Então, para a empresa, ela tem que fazer refletir esse valor recebido pelo empregado nas gorjetas no 13º salário, nas férias, no FGTS e também nos recolhimentos de previdência. A juíza ainda destaca que a gorjeta não reflete no cálculo de alguns benefícios, conforme estabelece a súmula 354 do TST. Como as gorjetas fazem parte da remuneração e integram a remuneração, sobre elas não incide, elas não refletem no aviso prévio, no repouso semanal remunerado, no adicional noturno e nas horas extras. Nas demais verbas trabalhistas, como no FGTS, ela tem reflexo. Isso significa que sobre as gorjetas deve ser recolhido 8% para a conta vinculada do empregado. Apesar disso, o ato de colocar a gorjeta no contra-cheque ou fazer anotação sobre ela na carteira de trabalho do garçom fica a critério do empregador. Não existe mais essa obrigatoriedade. Com a lei da gorjeta, ela explicitava que era obrigatório o lançamento das gorjetas nos contra-cheques e também a anotação do recebimento dessa parcela na carteira de trabalho.
Todavia, com a queda dessa norma pela reforma trabalhista, não há mais essa exigência. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque na semana no Tribunal Superior do Trabalho. Estamos de volta. E veja outras notícias que marcaram a semana no TST. O Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, assinaram um acordo para o desenvolvimento de ferramentas de automação e inteligência artificial. O objetivo é promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos. O acordo foi assinado pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, e pelo diretor-geral da ENFAM e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e terá vigência até dezembro de 2023. O Tribunal Superior do Trabalho ultrapassou este ano as metas que estavam previstas para serem alcançadas apenas em 2020 pelo Plano Estratégico do TST. De janeiro a outubro de 2018, cada ministro julgou, em média, 10.666 processos. A meta para este ano era de 9.980 e para 2020, 10 mil processos. Em relação à publicação de acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento, a meta também foi superada. O objetivo era alcançar o índice de 91% em 2018, mas os ministros atingiram 96,68%. O grau de satisfação dos clientes em relação aos serviços do TST chegou a 69,6%. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho julgou os recursos relativos à avaliação dos títulos dos candidatos do primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho. Essa foi a quinta e última etapa do certame. 78 recursos sobre a avaliação dos títulos foram analisados pela Comissão Executiva Nacional do Concurso. O presidente do CSJT e do TST, ministro Brito Pereira, participou da sessão pública de julgamento dos recursos. Os recursos são naturais porque fazem parte do direito subjetivo de cada um querer discutir a sua nota, tirar dúvida, tirar uma dificuldade. E a Comissão Nacional do Concurso, com muito cuidado, com muita serenidade, examinaram com todo o cuidado para evitar que não se promovesse o resultado que se quer. Nós queremos um resultado justo do certame e uma solução justa para os recursos, e assim foi feito. A partir do dia 2 de janeiro, o atendimento aos usuários do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho será feito pelas centrais de atendimento do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho. A mudança é para otimizar recursos e deve economizar aproximadamente R$2 milhões por ano. Com a descentralização, os números da Central Nacional de Atendimento vão ser desativados. O suporte aos usuários dos sistemas Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Malote Digital e EDOC ficará sob a responsabilidade da Central de Atendimento do TST no telefone 0800 644 3444. Vamos saber quais serão os destaques da próxima edição do programa Jornada, produzido pelo TST em parceria com os TRTs. E quem conta pra gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana. O Jornada desta semana traz uma reportagem especial sobre os preparativos do comércio para as vendas de Natal. Como será que os donos das lojas se organizam para enfrentar essa verdadeira maratona de fim de ano? E o que precisam fazer para garantir um bom atendimento e sucesso nas vendas? Em Salvador, Bahia, vamos falar sobre aposentadoria por invalidez. O que diz a lei sobre esse assunto?
O quadro Tá Explicado traz tudo sobre rescisão indireta. E o Trabalha Brasil vai mostrar a rotina de um profissional que se dedica a encantar crianças e adultos, o Papai Noel. Tudo isso e muito mais, Ana, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você. Muito obrigada, Carolina, e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.